Como funciona o estado de sítio? Ele é um golpe? Nos últimos tempos, o termo estado de sítio tem ganhado destaque no debate público brasileiro, frequentemente associado a momentos de instabilidade política e social. Mas o que ele realmente significa? Quais são seus efeitos legais e em que momentos foi aplicado? E o mais importante, qual a diferença para um golpe de Estado? Deixe aí nos comentários de onde você está vendo esse vídeo e que dia é hoje, agora vamos entender um pouco mais. Mas afinal, o que é o estado de sítio? Para começar, vamos entender o que é o estado de sítio. Ele é um dos estados de exceção previstos na nossa Constituição Federal de 1988, ao lado do estado de defesa. Pense nele como uma medida extrema, de caráter temporário, que permite a restrição de certos direitos e garantias fundamentais em situações de grave e iminente ameaça à ordem constitucional. Conforme o artigo 137 da Constituição Federal, o Presidente da República pode decretar o estado de sítio em duas situações principais. Primeira situação: comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Esta situação abrange crises internas de grande magnitude que não puderam ser contidas pelas medidas menos restritivas do estado de defesa. Exemplos incluem rebeliões generalizadas, conflitos armados internos ou desordens sociais que comprometam a estabilidade das instituições democráticas. Segunda situação: declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Em caso de conflito bélico com outra nação, ou quando o Brasil é alvo de uma agressão militar externa, o estado de sítio pode ser decretado para garantir a defesa nacional e a segurança do Estado. É crucial ressaltar que o estado de sítio não confere ao presidente poderes ilimitados, mas sim a prerrogativa de suspender temporariamente a eficácia de certas garantias constitucionais, sempre dentro dos limites estabelecidos pela própria Constituição e sob rigoroso controle do Congresso Nacional. Efeitos do estado de sítio: restrições a direitos e garantias individuais. Quando o estado de sítio é decretado, alguns dos nossos direitos e garantias individuais podem ser temporariamente restringidos. É importante entender que isso não é uma supressão total, mas sim uma limitação proporcional à gravidade da situação. Mas quais são essas restrições? As principais restrições que podem ser impostas incluem: obrigação de permanência em local determinado. Indivíduos podem ser compelidos a permanecer em suas residências ou em locais específicos, visando a segurança pública ou a contenção de desordens. Detenção em edifício não destinado à prisão. A detenção de pessoas pode ocorrer em locais que não são estabelecimentos prisionais comuns, desde que sejam adequados e garantam a integridade física e moral dos detidos. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência e ao sigilo das comunicações. O sigilo de correspondências, comunicações telegráficas e telefônicas pode ser violado, permitindo o monitoramento e a interceptação de informações consideradas relevantes para a segurança do Estado. Suspensão da liberdade de reunião. Manifestações, aglomerações e reuniões públicas podem ser proibidas ou dissolvidas, a fim de evitar a propagação de desordens ou a organização de movimentos contrários à ordem estabelecida. Busca e apreensão domiciliar. A inviolabilidade do domicílio pode ser excepcionalmente afastada, permitindo a realização de buscas e apreensões sem a necessidade de mandado judicial prévio, em casos específicos e justificados. Intervenção nas empresas de serviços públicos. O governo pode intervir na gestão de empresas que prestam serviços públicos, garantindo a continuidade de atividades essenciais à população. Requisição de bens. Bens privados podem ser requisitados pelo poder público
para atender às necessidades urgentes decorrentes da crise, mediante indenização posterior. É imperativo que todas as medidas tomadas durante o estado de sítio sejam estritamente necessárias para o restabelecimento da ordem e da paz social, e que sejam proporcionais à ameaça enfrentada. O abuso de poder ou a violação de direitos não previstos constitucionalmente podem acarretar responsabilidade para as autoridades envolvidas. Histórico do estado de sítio no Brasil. O Brasil tem uma história rica e complexa, e o estado de sítio foi um instrumento utilizado em diversos momentos. Mas como ele foi aplicado ao longo do tempo, e será que sempre foi para o bem da democracia? A história do Brasil é marcada por diversos períodos de exceção, nos quais o estado de sítio foi frequentemente utilizado, nem sempre em conformidade com os princípios democráticos. A análise de seu uso ao longo do tempo revela tanto a intenção de restabelecer a ordem quanto a instrumentalização da medida para fins políticos e autoritários. Períodos relevantes: Primeira República, 1889 a 1930. Durante este período, o estado de sítio foi um instrumento recorrente para lidar com revoltas regionais, movimentos sociais e crises políticas. Presidentes como Floriano Peixoto e Arthur Bernardes fizeram uso extensivo da medida para consolidar o poder e reprimir oposições. A flexibilidade da legislação da época permitia uma aplicação mais discricionária, o que contribuiu para a fragilização das garantias individuais. Era Vargas, 1930 a 1945. Getúlio Vargas, em seu longo período no poder, empregou o estado de sítio em diversas ocasiões, notadamente entre 1935 e 1937, após a intentona comunista. Este período de exceção prolongado foi crucial para a centralização do poder e a posterior instauração do Estado Novo, um regime ditatorial que suprimiu as liberdades democráticas e concentrou o poder nas mãos do executivo. O uso do estado de sítio nesse contexto é um exemplo emblemático de como uma medida de exceção pode ser desvirtuada para a implantação de regimes autoritários. Quarta República, 1946 a 1964. Mesmo após a redemocratização com a Constituição de 1946, o estado de sítio ainda foi invocado em momentos de crise. Em 1955, durante a crise que antecedeu a posse de Juscelino Kubitschek, o então presidente Nereu Ramos decretou o estado de sítio para garantir a estabilidade política. Em 1963, o presidente João Goulart também solicitou ao Congresso a decretação do estado de sítio diante da crescente polarização política e social, embora a medida não tenha sido aprovada. Estes episódios demonstram a persistência da medida como resposta a instabilidades, mesmo em um contexto democrático. É fundamental observar que, em muitos desses casos, a aplicação do estado de sítio gerou debates acalorados sobre a legitimidade e a necessidade das restrições impostas, evidenciando a tensão inerente entre a segurança do Estado e a preservação das liberdades individuais. Processo de ativação do estado de sítio e controle parlamentar. Mas como o estado de sítio é ativado? Será que o presidente pode simplesmente decretá-lo a qualquer momento? A Constituição estabelece um processo rigoroso, com a participação e o controle do poder legislativo. Vamos entender as etapas. A decretação do estado de sítio não é um ato discricionário do presidente da República, mas sim um procedimento rigoroso que envolve a participação e o controle do poder legislativo, conforme estabelecido nos artigos 137 e 138 da Constituição Federal de 1988. Este rito visa a garantir a legitimidade da medida e a prevenir abusos de poder. Etapas para a decretação. Primeiro,
Consulta aos conselhos. Antes de propor a decretação, o Presidente da República deve ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Embora o parecer desses órgãos não seja vinculante, a consulta é uma etapa obrigatória que visa coletar informações e opiniões de instâncias consultivas de alto nível, compostas por autoridades civis e militares. Segundo, solicitação ao Congresso Nacional. Após a consulta, o presidente encaminha uma solicitação ao Congresso Nacional, especificando os motivos da decretação, o prazo de duração da medida e as garantias constitucionais que serão suspensas. A clareza e a justificativa da solicitação são cruciais para a análise parlamentar. Terceiro, aprovação pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, em sessão conjunta, deve apreciar a solicitação presidencial. A aprovação da decretação do estado de sítio exige a maioria absoluta dos membros de ambas as casas, deputados e senadores. Caso o Congresso esteja em recesso, será convocado extraordinariamente para deliberar sobre a matéria. A não aprovação implica na impossibilidade de decretação da medida. Duração e prorrogação. O prazo inicial do estado de sítio é de no máximo 30 dias. Em caso de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, o prazo pode ser por todo o tempo que perdurar a guerra. Nas demais hipóteses, comoção grave, a prorrogação é possível, mas deve ser solicitada novamente ao Congresso Nacional, que a apreciará nos mesmos termos da decretação inicial. Não há limite constitucional para o número de prorrogações, desde que as condições que justificaram a medida persistam e sejam devidamente fundamentadas. Controle parlamentar e prestação de contas. Mesmo após a decretação, o Congresso Nacional mantém um papel fiscalizador ativo. Uma comissão composta por 5 membros do Congresso, 3 deputados e 2 senadores, é designada para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas tomadas durante o estado de sítio. Esta comissão tem a prerrogativa de solicitar informações, realizar diligências e monitorar a conformidade das ações do Executivo com os limites constitucionais. Ao término do estado de sítio, o Presidente da República deve enviar uma mensagem ao Congresso Nacional, prestando contas detalhadas das medidas adotadas durante o período. O descumprimento das normas constitucionais ou o abuso de poder podem acarretar a responsabilização do presidente por crime de responsabilidade, conforme previsto na legislação. Diferença entre o estado de sítio e golpe de Estado. Um ponto crucial para entender é a diferença entre estado de sítio e um golpe de Estado. Embora ambos possam envolver restrições de liberdade, suas naturezas são completamente diferentes. É fundamental que a sociedade esteja atenta a essa distinção. O estado de sítio, como exaustivamente abordado, é um instituto jurídico previsto e regulamentado pela Constituição Federal. Sua decretação segue um rito legal rigoroso, que inclui a consulta a órgãos consultivos, a aprovação pelo Congresso Nacional e a fiscalização parlamentar contínua. Trata-se de uma medida de exceção legítima, acionada em situações extremas e com o objetivo de preservar a própria ordem constitucional e a integridade do Estado. As restrições impostas são temporárias, proporcionais e visam a restabelecer a normalidade democrática. Em suma, o estado de sítio é um mecanismo de defesa da democracia, operando dentro dos limites da legalidade constitucional. Em contraste, um golpe de Estado configura-se como uma ruptura ilegal e violenta da ordem constitucional estabelecida. Caracteriza-se pela tomada do poder por meios extraconstitucionais, sem observância das normas legais e sem o consentimento popular ou a participação dos poderes legitimamente constituídos. Um golpe de Estado não busca preservar a Constituição, mas sim subvertê-la, instaurando um regime que, via de regra, suprime as liberdades democráticas, persegue opositores e concentra o poder de forma arbitrária. A ausência de previsão legal,
de controle institucional e de mecanismos de prestação de contas são marcas distintivas de um golpe. Historicamente, golpes de Estado no Brasil e em outras nações resultaram em longos períodos de autoritarismo e violação dos direitos humanos. O estado de sítio como solução para os problemas do Brasil. Uma análise crítica. Historicamente, o uso do estado de sítio no Brasil, como demonstrado, esteve frequentemente associado a períodos de autoritarismo e a supressão de direitos, culminando em alguns casos na instauração de regimes ditatoriais. Essa experiência histórica serve como um alerta para os riscos inerentes à instrumentalização de medidas de exceção. A invocação do estado de sítio, para além de suas finalidades constitucionais, pode fragilizar o Estado democrático de direito, abrir precedentes perigosos para a concentração de poder e minar a confiança nas instituições. Medidas de exceção, por sua própria natureza, são paliativos temporários, que não abordam as causas profundas dos problemas sociais, econômicos e políticos. Pelo contrário, podem agravar tensões e polarizações, comprometendo a coesão social e a estabilidade democrática a longo prazo. Em síntese, embora o estado de sítio seja um mecanismo legítimo e necessário em situações de ameaça real e iminente à ordem constitucional, sua aplicação deve ser vista com a máxima cautela. Considerá-lo uma solução para os problemas do Brasil seria uma interpretação equivocada de sua função e um desvio perigoso dos princípios democráticos.